isso é que a gente deve abolir essa parada, pensar em outro modelo de cidade, pensar em outro modelo de produção. Mas é uma outra proposta, cara. E a gente tem que romper com essa imposição chamada capitalismo, essa forma de se comportar, essa forma de se relacionar. Cara, eu concordo com tudo pertinente com você. ao capital. Eu só não consigo ver. Entende? Eu não consigo ver uma ponte da gente aqui para aquilo lá sem passar por coisas estratégicas. Que não são mas eu exatamente acho que, nosso por alvo. exemplo, Não, reduzir cara, a área de trabalho. a estratégia é discutir o que os outros acham de utopia, cara. É discutir, é tirar da utopia esse estigma de algo que nunca vai ser alcançado, cara. Não, eu não acredito também. Eu não acredito. Então eu voto nulo sempre. Mas, cara, tem uma hora que eu troço gritante que eu falo assim, cara, é por estratégia de sobrevivência, do dia a dia, daqui Por agora. estratégia de sobrevivência, eu não posso defender a eleição burguesa. Porque a sociedade, cara, por mais plural que ela seja, ela tem duas classes, bro. Uma classe que explora e uma classe que é explorada. Entendeu? E para manter a classe que explora, continuando com o poder que ela tem que exercer, ela tem que reprimir essa classe que é explorada. Brigar pela jornada de trabalho de 6 horas, votar no Freixo é estratégico. É estratégico. Estratégico para quê? Estratégico para o sistema se manter, bro. Entendeu? Isso aqui Pra mim é estratégico. De um certo ponto eu concordo, De certo ponto eu concordo. Cara. Eu tô em crise essas últimas 2 semanas com isso que você falou, até concordo. Tem que Então, se implantar algum ele tem momento uma capacidade específico. Eu vou te fazer. Também acho que o sistema tem Eu quero fazer uma capacidade de pergunta, eu quero botar uma questão. Posso botar uma questão? Deve, A questão é a seguinte: a gente vive numa democracia, certo? Não, vive teoricamente. A gente vive numa democracia, certo? A gente tem poder de voto, a gente escolhe o nosso representante, certo? A gente acha que descobriu que isso não é verdade. A gente descobriu que isso não é verdade. Então, qual é o benefício da perspectiva estratégica de utilizar a eleição burguesa para atingir os nossos objetivos? Não é eleição. Então Não, eu não posso ter tem usado o exemplo errado. sentido, não tem sentido você utilizar a eleição burguesa para poder emancipar a Acho sociedade que da tem sentido, exploração. sim, cara. Acho que tem sentido sim. De que forma? Não tem, Não cara. sei, mas a gente pode. Eu acho que é fechar Sabe muita qual é ideia. a prova real se fosse disso? Uma assim- prova real disso é o Lula, cara. Uma prova real disso é um Lula. Concordo. A gente não Sacou? pode ter ilusão. Não é pra ter ele ilusão. ele poderia ser, naquele momento, sim, o representante de todas as classes sociais subalternas aqui no Brasil. Só que quando ele teve a chance de poder realmente praticar uma política que pudesse resolver o problema dessas pessoas, o que ele fez? Ele pegou e desenvolveu o projeto do capital. E conseguiu acentuar, mas acho que ele não- ele acentuou primeiro o marasmo dos movimentos sociais, depois acentuou a exploração que é exercida sobre as pessoas, inclusive trazendo muito mais empresas multinacionais para cá. Eu acho que tem maneiras do sistema ser implodido. Pode ser que por eleição burguesa, como você fala, não seja, beleza. Mas acho que dentro desse estado, se a gente não souber fazer a mesma estratégia que a porra do capitalismo faz na gente. O capitalismo, tem que fazer o deixa eu dele. falar, não, o capitalismo, ele pega... Ele não tem só estruturas físicas, ele pega todas as nossas entranhas, a maneira como a gente se relaciona. social, É tudo, é nas entranhas. A gente tem que pegar nas entranhas desse sistema e mudar ele, cara. Não adianta a gente só fazer assim, vamos pegar o martelo e quebrar ele. Não, a gente tem que estar nas entranhas dele. Porque não funciona mais a estratégia. Isso daí era 1950, isso era 1900, isso era guerra. Quando um tentava bater em cima do outro para ver quem conseguia vencer. Não adianta ficar batendo em cima do sistema, só porque isso já foi, cara. Isso é outra época, isso era uma sociedade disciplinar, isso era uma sociedade que era forro e fego. Sabe ótimo como é que ter ele dilui? Sabe como é que ele dilui essa vontade de ser contra tudo? Ele te dá a oportunidade de escolher. Você é livre para escolher no capital. Você pode escolher. Deixa eu terminar, por favor. Deixa eu terminar, por favor. Ele pode fazer você escolhe participar da eleição burguesa. Se você não quiser, você vota nulo. Só que o bagulho é o seguinte: quem escreve a lei são os parlamentares. Então, se eu quero viver num mundo que eu não me vejo alienado da minha voz política, todos nós temos que desenvolver o diálogo político. Para isso, eu não preciso ter a ditadura do tempo, que me submete a uma escala de trabalho, me dá um prazo para eu dormir, uma quantidade de horas para eu dormir, para eu me sentir saudável. Mas tem muita coisa que se a gente ficar nessa de só vamos inventar outra coisa e somos contra, cara, Mas isso não é só inventar uma coisa e somos e propondo outra coisa, mas eu acho que Mas a gente tá propondo outra coisa aqui, cara. Na prática, eu tô aqui também, cara, eu também tô aqui na prática. A gente tá propondo outra coisa aqui. Então, A forma como a gente tá organizado. É a partir daqui e daí daqui a pouco todo mundo da cidade vai estar. Eu tô falando assim, Eu não posso dizer pra você, cara, o que vai ser, bro. Eu posso dizer o que é. E partindo do que é, por exemplo, a Rosa Luxemburgo, ela tem uma frase, eu acho que eu não vou conseguir estruturar ela exatamente com as palavras dela, mas é o que eu entendo. Ela vai falar assim: a forma como a organização política está estruturada reflete a forma que a sociedade vai estar posta se essa organização chegar numa revolução. O que isso significa? Que se um partido político
chegar e fizer uma revolução, a forma que a sociedade vai estar estruturada é a forma como esse partido político está estruturado. Isso já aconteceu, Revolução Russa, entende? E você defender o que você está defendendo é defender o modelo de sociedade que é o mesmo modelo que a gente tem aqui. Tanto que vários filósofos, vários pensadores que eu defendo, não chamam o RSS de socialista, mas de capitalismo de Estado. Porque é a reafirmação dessa ordem que supostamente a gente está tentando combater. Entende? A cidade, hoje, ela é uma empresa, que ela está buscando investimento para que ela gere lucro. É isso. E a gente está usando o sistema contra ele. Mas a gente está usando de que forma? Na minha visão, mesmo que teoricamente tenha de movimento, a gente está usando de uma forma autogestionária. O que para mim, superar a sociedade capitalista não tem outra forma que não seja pela autogestão. Aí é a hora em que eu pego e falo, realmente a gente não está aqui vivendo num acampamento autogestionário. É justamente por isso que as discussões que estão acontecendo ali estão sendo tão calorosas. Por quê? Porque no movimento autogestionário, cara, a gente não delega ao psicólogo o papel de lidar com os loucos. Cara, mas primeiro, eu acho que não existe um modelo autogestionário, são traços, e a gente está cada vez tentando ter mais traços autogestionários. Então tudo bem. Então a gente está tendo vários traços autogestionários. Como? Tratando os nossos conflitos aqui e chamando a polícia. Não é todo mundo, é um ou dois, a gente tá tentando... Não é um ou dois não, cara. Porque você não tava aqui quando a polícia veio aqui enfiar porrada em morador de rua. Não tava não. Sacou? Não tava, meu irmão. E aí, o maluco chama a polícia, sem comunicar pro coletivo que ele ia chamar a polícia, o maluco chama a polícia. Não foi o maluco que chamou a polícia? Mas como as outras pessoas reagiram a isso? Tudo bem. Porque é muito fácil você se calar. Se calar é se resignar. Se você se resigna é porque você não discorda tanto do que está sendo feito. Mas não é um traço autogestionário levantar essa questão e de repente o coletivo todo perceber, não, peraí. Não, mas o coletivo não percebeu. É justamente por isso que eu estou discordando do Lucas. Eu estou dizendo que esse acampamento aqui não é um acampamento autogestionário. Isso aqui deixou de ser um acampamento autogestionário a partir do momento em que a gente se eximiu, sacou? Se retirou. Deixa eu falar, cara. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. A gente parou de pensar nisso aqui como um lugar em que a gente tivesse que subverter o que é imposto pelo capital. Então o que a gente faz? É muito fácil a gente ficar aqui de bunda lelê, enquanto os moradores ali estão cozinhando, estão lavando louça, estão varrendo o chão. E aí quando um deles grita e fala mais alto, o que a gente faz? A gente chama a polícia, a gente quer botar eles internados num manicômio, sacou, meu irmão? E é sequestro de Estado, meu irmão. O Estado sequestra seus loucos. Então eu acho que beleza, a gente não é o ideal. Continuo achando que estamos muito longe, tem muitos traços completamente hierárquicos aqui, mas a gente tem traços autogestionários que são sementes potentes e que estão, eu acho que podem crescer e podem começar a Agora eu vou dar que nós temos pra você potencialidade. enumerar o que tem de autogestionário na parada. Isso, cara, acabei de falar. A possibilidade de você falar... Não, mas a possibilidade de eu falar também está sendo retirada na própria mesa, cara. Por que está sendo retirada? Por que está sendo retirada? Porque, por exemplo, no meu caso, que sou uma pessoa normal, que tenho, supostamente, o meu juízo, eu tenho direito à fala. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, meu irmão, a gente se propõe a um movimento autogestionário, a gente está no meio da Cinelândia, a gente lidar com situações específicas, no caso, por exemplo, de pessoas que têm transtornos psicológicos e pessoas que têm problemas com drogas. Como a gente trata? Chamando a polícia e falando que a gente quer chamar, deixa eu terminar, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar, porque num local em que a gente afirma a política de segurança pública do Estado, que a gente aplica a política de saúde pública do Estado, a gente não está querendo montar um movimento autogestionário, a gente não está querendo emancipar a porra da sociedade do capital. A gente está aqui brincando, a gente está aqui de retórica, a gente está aqui para aparecer. É isso? É isso? É essa porra que a gente quer? Mas tu acha que é consenso isso? Não, claro que é, meu irmão. Senão não tinha esse tipo de debate na parada. Cara, tem esse tipo de debate porque tem gente que pensa diferente, caralho. Qual o problema ter gente que pensa diferente de você? Você que tá tendo traços completamente hierárquicos de modelo de como tem que ser. O que é autogestionário e como a gente tem que fazer. Nego lá, de repente tem que aprender. É um processo pedagógico de aprender como é que funciona. Então você gosta, então faz o seguinte, meu irmão. Chama a polícia pra todo mundo aí. Eu não vou chamar. Porque você acha que o bagulho é esse. Eu tô sendo
hierárquico por quê? Eu tô sendo hierárquico por quê? Porque eu não aceito a porra da política de segurança pública. Você tá me ouvindo? Eu tô tentando. Você não tá me ouvindo porque você tá me interrompendo. Isso é diferente. Você também tá me interrompendo, não percebeu. Eu tô te interrompendo porque você está me interrompendo. O cara tem disposição. Isso é revolução. Porra. Aí, para de... É a prática da autogestão desse lugar aqui, isso aí, cara. pô. Sabe o que a gente tá fazendo? O maluco que foi preso voltou, e quando ele voltou, ele tava esquentando feijão pra gente comer, parceiro. E ninguém agradeceu. A prática dessa merda aqui é segregadora, sim. E a gente só vai conseguir fazer a revolução quando a gente enxergar que a porra do movimento que a gente tá construindo é incoerente, que a gente precisa mudar, construir, porra. então, é brigando que a gente vai fazer isso, vamos discutir sobre isso. A gente tá discutindo desde a agora. hora que eu cheguei, cara. Eu acho que Tô assim não tem irritado discussão. sim, cara. Tô irritado sim, sabe por quê? Porque Mas eu fui me eu sinto que fui agredida, separar não consigo nem policial. concordar com você, Fui eu eu que fui concordo separar com você. policial. Fui eu que fui assistir Sim, aqui ninguém que tomando bom, porrada. cara. Vamos continuar Enquanto fazendo ninguém vem isso. aqui, assiste a aula de um professor, bate presença e vai embora. E nem o professor que vem aqui ensinar pra gente quais foram as lutas sociais que existiram, ficam aqui pra poder resolver os problemas que a gente tem com as nossas contradições. É isso Então que eu tô sem querendo problema com dizer. quem vem aqui e fica 2 horas e vai embora, é isso? Não, cara. Eu tenho problema não, com você a acabou de falar isso, verticalidade da parada. Uma verticalidade Eu é uma pessoa tenho que vem aqui problema. conversar, sentar na praça, ele tá sendo vertical Olha só, porque ele não tá aqui discutindo a questão tá sim, sabe por quê? Porque a ideia de professor e aluno ser sem luz, é uma ideia vertical. E num lugar em que as pessoas detêm o poder da palavra, o poder do conhecimento, Eu tenho pra professor poder que falou e chegou aqui e expor... falou assim, eu faço parte da roda. Eu tô aqui como todo mundo, tô levantando a mão como todo mundo, eu quero que todo mundo levante a mão. Vê professor Tá sendo assim. dessa Então é forma. muito fácil Não tu tá ficar sendo julgando. dessa forma. Eu vi Não dessa tá forma. sendo Eu dessa vi. Quer que eu forma. cite o nome do professor, o horário e o dia que aconteceu? Cita, então. Entendeu? Eu não tô falando, eu não tô querendo falar que isso Então, tem essa questão do cara já vir de fora. Eu acho que... É só o cara que daqui a 2 dias, assim, pra aproveitar como um centro de recursos. Da produção daquela medicação. Percebe? Tá tudo embutido, você não percebe, né? E aí, a questão também do crime que você comete em virtude de você ser alienado da distorção dos valores. E alguém chamou a polícia pra ele, sacou? E aí, né, ele se colocou, pô, há uma contradição de um grupo de pessoas que está se colocando contra a atual política, utilizando a polícia para interferir dentro desse movimento, entendeu? Só que eu acho que ele tá pegando esse fato particular e tá fazendo com que isso torne todo o processo, sacou? Ah, sim, você acha que ele estigmatizou a parada? Cara, mas é complicado também. Tipo, ele me falou que depois nem teve assembleia pra falar sobre isso. Porque, tipo assim, eu entendo o que você tá falando. Mas também eu acho que a questão que ele botou é importante, Não, cara. é fundamental. tipo, Não, eu concordo. A polícia não tem que ser acionada. Não, eu concordo. E as pessoas têm que refletir sobre isso. É, claro. Se quer acionar a polícia ou não, entendeu? Só Porque que- alguém acionou. É claro, é o primeiro passo. Exatamente. Porque o cara sai aqui do acampamento e aí a divisão internacional do trabalho continua. Ele continua trabalhando com ele. Olha Então só você participa tá do querendo... movimento. Não, peraí, deixa eu falar. Você não tá me Fala, ouvindo. fala. Toda hora você tá me interrompendo falando que eu te interrompo. Você tá querendo estabelecer quem é mais importante aqui. Não. Tô falando. Porque você tá dizendo que aquele que vem aqui só pra dar uma palavra e volta, ele não tá podendo, ele tá contribuindo pra hierarquização que a gente tá fazendo aqui. A pessoa que não vem pra Assembleia também, quando você tá começando a citar pessoas, delimitando espaço-tempos pra dizer que elas não têm o mesmo valor que as outras. Não. Tá, de uma certa maneira você fez isso. Tá, pode- tudo bem. Posso e outra questão, responder a parada? e outra questão que você falou. Eu acho que se uma pessoa trouxe a polícia, eu, por exemplo, eu não estava aqui, não vi a pancadaria, eu sou completamente contra, como quase todo mundo aqui foi. E todas as conversas que eu vi de pessoas falando, é pessoas falando contra aquilo. Então você não pode dizer que o movimento como um todo, que é uma multiplicidade, não é um consenso, não é uma unanimidade, é uma multiplicidade tentando construir traços de autogestão. Não seria autogestionário se só a Assembleia fosse o único dispositivo que pudesse fazer coisa.
Mas ele falou primeiro, acho que... Não, é porque, assim, cara, eu tenho limitações intelectuais óbvias. Tem coisas que eu vou dominar, eu posso dominar, sei lá, sobre o marxismo, mas eu posso não saber nada sobre o que o Foucault domina. E se criar uma roda de discussão sobre Foucault, eu acho que é tão importante ouvir quanto é importante falar, sacou? E vai ter momentos que eu vou ter que saber que eu tenho que ouvir, e vai ter momentos que eu vou achar que eu posso contribuir com a minha fala. Então eu acho que mais importante do que isso já tem um ponto que é muito principal, cara. Por exemplo, como ele falou do Zé Picoco, trazendo essa discussão de multidão. Isso está sendo trazido para a praça, cara. Isso está sendo trazido para cá, bro. O Que tem que chamar a problema, polícia, eu não quero falar isso. não tô falando disso. Você teve essa... Não tem passagem para São Paulo. As guardinhas vão falar. Não, é porque tinha uma placa. Eu acho que a gente tem que acabar com a lista. Eu vou falar o que eu vou propor ao invés da lista. Porque eu acho que a Assembleia... Eu acho que a gente tem que entender que a Assembleia, como nós somos uma manifestação permanente, ela é permanente. Ela não é só esse momento aqui. Então, o que eu acho é que eu não estou aqui para ouvir quem está inscrito numa lista. E a gente está tendo problemas com isso, porque são sempre as mesmas pessoas que costumam falar. Para uma Assembleia ser participativa, né, para a política aqui que a gente está construindo ser participativa, se queremos um mundo, né, onde todos participem da construção dele, das decisões dele, eu acho que a gente poderia, ao invés de usar a lista, fazer um esquema de roda. A fala vai passando de quem está na roda. Começa com ela, depois passa para ele. Eu não acredito que essa porra aqui seja autogestionária por conta de uma série de fatores que eu já cansei de enumerar. E tá todo mundo falando assim, não, cara, mas vai mudar. Mas como é que se muda, cara? Se a prática da parada tá descrita aqui no espaço, cara. Você vê as pessoas que estão trabalhando, eu vou cansar de falar, não vou falar disso de novo, as pessoas que estão trabalhando aqui, quais são, e as pessoas que estão na Assembleia, discutindo a inclusão dessas pessoas. Olha só, cara, a Assembleia e a parada. Um monte de gente que tá aqui. É uma contradição, cara. É uma contradição e eu tô errado. E eu que sou maluco, e eu que não quero construir a revolução. Mas isso eu não fui contra você. Ô, meu irmão, sabe o que eu faço? Eu aumento meu pé e vou para um lugar onde a parada realmente está rolando, cara. Então as pessoas que vieram aqui não necessariamente têm uma prática autogestionária, não necessariamente já ouviram falar em autogestão, entendeu? Eu sei, cara, eu entendo isso. Então, não necessariamente isso impossibilita que a gente aponte a contradição e supere a contradição, entendeu? Sei, cara, mas o que eu tô falando é o seguinte, é claro que você tem mais prática, eu não tô querendo aqui. entrar na parada que eu tô aqui há mais tempo. Eu tô querendo entrar na parada que eu tô construindo essa ideia a partir de uma experiência, cara. E dentro dessa experiência que eu vivenciei, cara, tá muito complicado construir um movimento autogestionário em que as pessoas têm, cara, apego à diferenciação por classe, cara. Apego à diferenciação por cor. Apego a estabelecer que o outro não tem sanidade mental porque você não consegue fazer com que a pessoa te entenda, cara. E porque você não consegue entender a pessoa, isso não é autogestionário, cara. Isso não emancipa a parada. Entende? Eu tô aqui há uma semana, eu toquei nesse assunto algumas vezes e o que eu tenho visto é as pessoas abraçando o policial, cara. Isso aqui surgiu dia 22, cara. A sociedade com as contradições já estão aqui, ó. Entendeu? Você achava que ia chegar aqui e não ia ter mais contradição nenhuma, entendeu? Não, em 2 semanas... Eu não tava sendo prepotente nesse sentido, não, cara. Não tô falando de você ter prepotência. Tô falando que às vezes você pode estar sendo precipitado na saída. Você não quer construir alguma coisa comigo? Você quer chegar e falar que Aí você quer exaltar por causa de um diálogo? Viu? Não é assim? Não. Mas a relação que eu falei. No puede parar bem. Para tolerar aquele que não consigue falar e quer falar com as mãos. Para tolerar todo lo que va a acontecer aquí. Entonces yo llamo atención a los intolerantes que están aquí para ir para sus casas y venir con más tolerancia. No existe tiempo límite si es para cambiar un mundo. Soy eso.